Fala aí, galerinha do YouTube, mais especificamente a galerinha da Escola Municipal Sindicalista Antônio Inácio e também daquela galerinha lá do professor Manuel Assis, nas turmas do 6º ano A e 6º ano B. Sindicalista Antônio Inácio são todas as turmas, tá bom? Aqui, portanto, nós temos a aula 27, já estamos aí com 27 semanas. Essa aula aqui de hoje está sendo divulgada no dia 23 de novembro de 2020. E seguimos com um modal verb, must, mais um verbo secundário e mais o complemento da frase ou não, certo? Desta feita aqui, galerinha, nós vamos para a nossa forma negativa. Nós vamos para a nossa negative form. Na aula passada nós havíamos visto o must na forma afirmativa. Vamos ver aqui na forma negativa, certo? Vamos nos relembrar aqui um pouquinho. O must, eu falei lá na aula passada que era afirmativa, que dava a ideia de obrigação de fazer algo, né? E também poderia indicar a ideia de possibilidade de algo acontecer naquele momento, né? De probabilidade, algo hipotético naquele momento. Já na negativa, como eu vou transformar aquelas frases que eram obrigatórias em negativas, então pode ser que em alguns momentos o must dê ideia de falta de obrigação, né? Não dever fazer algo, não ter a obrigação de fazer algo. Ou, dependendo da ideia que eu queira colocar na frase, eu também posso indicar a proibição, né? O must mais o not, que é relativo à forma negativa, pode dar a ideia de proibição. Tá bom, galera? Vamos ver aqui a formação do must na sua forma negativa. O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar, nas reticências aí, né, para não tomar muito espaço, um pronome ou um substantivo próprio ou comum, certo? E nós vamos utilizar o que aí? O must. Vamos utilizar, já que é forma negativa, o not, certo? Vamos utilizar aqui, ó, o secondary verb. Vamos utilizar o secondary verb. Ele vem no infinitivo, né? Ele vem no infinitivo, porém sem o to, certo? Aquele to característico que precede o verbo, né? No infinitivo em língua inglesa, a gente retira ele desse verbo secundário. E aqui você pode colocar tanto um ponto final, quanto você pode colocar um complemento aí, de acordo com o que você deseja na frase, tá bom? Então vamos ver aqui os exemplos. Os examples. Os nossos exemplos. Vamos ver aqui o primeiro. Vamos ver. Deixa eu fazer algo aqui bem aleatório. Os professores ou as professoras, né? I must not, que seria não devem, né? A gente vai ver qual é a ideia de não devem aqui a partir do momento que eu usar o verbo secundário. Vamos ver aqui. The teachers must not... deixa eu ver. Os professores não devem trabalhar nos fins de semana, certo? Porque é um horário de lazer, né? Já trabalham direto a semana inteira. Então eles não devem trabalhar nos fins de semana. Seria o que aí?
Proibição. Vocês, professores, estão proibidos, não devem trabalhar nos fins de semana. Só um exemplo, né? Porque tem professor que trabalha até nas férias. Enfim, vamos adiante. Vamos usar aqui um pronome, né? Terceira pessoa singular, ele. Proibição, né? Aí, ó, ele não deve sair ou não deve ir para fora de casa hoje, certo? He must not go out of the house today. Ele não deve ir para fora de casa hoje. Ele não deve sair de casa hoje. Pode ser também, né? Certo? Indica proibição também. Vamos ver aqui um próximo exemplo. Muito bem, terceiro exemplo, ó. Meu gato não deve comer camarão, certo? My cat must not eat shrimp, certo? Shrimp, tem um pezinho no final. My cat must not eat shrimp. Seria o que? Meu gato não deve comer camarão, né? Muito provavelmente vai ter uma reação alérgica. Tá proibido de comer camarão. Deixa eu me ver aqui um próximo exemplo para ver se a gente modifica um pouco. Muito bem, vejamos aqui o próximo exemplo. Ela não deve estar no trabalho agora, certo? Então tudo aqui nos leva a crer que esse exemplo dá a ideia de uma possibilidade, né? No caso de uma probabilidade de não estar acontecendo agora. Ela não deve estar, she must not be, no trabalho agora. At work now, tá bom? Então dá essa ideia aí de probabilidade de não estar acontecendo agora, porque está na negativa, né? Vamos para frente. Muito bem. Nessa aí, ó, interessante, ó. Você ou vocês, né? Vai depender aí de como vocês queiram entender. Pode ser segunda pessoa do singular ou do plural. Não devem trapacear. Cheat. Cheat. Dá a ideia do verbo trapacear. Ou, comumente aí, como nós utilizamos em português, né? No português brasileiro, colar, né? Nas provas. Tá bom? Vocês não devem colar ou trapacear nas provas. You must not cheat on the exams. Tá bom? Vocês não devem colar ou trapacear durante ou nas provas, né? Ok? Vamos para frente.
Muito bem, o último exemplo aí, galera, envolve os políticos. The politicians. Não devem roubar. Must not steal. Aqui no EA, né? Tem duas vogais na escrita, porém um som apenas na pronúncia. Steal public money. Certo? Os políticos não devem roubar dinheiro público. Certo? O adjetivo aqui, nesse caso, vem antes do substantivo. É diferente a ordem em inglês, né? Public money, dinheiro público. The politicians must not steal public money. Os políticos não devem roubar dinheiro público. Certinho? Então, é basicamente isso. Eles não devem roubar, né? Mas roubam aí e nada acontece. Enfim, é apenas um exemplo do nosso país aqui. Galera, só mais uma coisa com relação ao must not, certo? Aqui a forma completa. Professor, eu posso contrair? Eu posso utilizar uma forma mais abreviada? Pode sim. Tem essa possibilidade aqui, ó. Eu posso contrair para mustn't, certo? Eu tenho must not, ou, se preferir, mustn't, certo? Muda a pronúncia um pouquinho. Must not na forma completa e mustn't na forma contraída. Então é basicamente isso, galera. Exercício aí, como sempre, como ultimamente eu venho passando para vocês, 5 exemplos originais aí da criatividade de vocês utilizando o verbo modal must na forma negativa. Valeu, galera. Bye, bye.